Alô Brasil, alô mundo! Avisa lá que estamos online e ao vivo para mais um evento gratuito e exclusivo da EBAC nessa noite para vocês. O nosso chat já está super movimentado. Gente, que demais! Temos pessoas aqui do Brasil todo. Quero que vocês confirmem para mim, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, para que eu possa dar o início oficial ao nosso evento. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para vocês que já estão aqui movimentando a nossa sala. Então, boa noite para o João Torres, que falou: é hoje, João Torres. Espero que você esteja preparado, porque esse evento promete. Quero dar boa noite para Mariana, para o Dylan, para Raquel, para o Giovanni, para o Rodinei. Nossa, tem gente aqui da Bahia, tem o Fabrício que está falando com a gente de Lages, Santa Catarina, o Cristiano Monteiro dando boa noite aqui para a gente também. Temos aqui então pessoas também, o Luiz Wagner que está falando com a gente de Canoas, é fotógrafo, já está no lugar certo então para pegar bastante inspiração com o nosso convidado de hoje, que pelo que eu vi na prévia da apresentação deles, essa noite realmente promete e eu espero que vocês estejam preparados. Tomem nota, porque o conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje é extremamente valioso, então aproveitem essa oportunidade. Meu muito boa noite para vocês que estão aqui com a gente hoje. Mais de 1.000 pessoas online, demais. Sejam todos muito bem-vindas para este nosso evento. Quero iniciar então, começando já. Vocês me falaram que estão me ouvindo e me vendo bem, então a nossa apresentação sobre um evento que é sobre dicas e técnicas para dança, teatro, shows e apresentações. Eu vi que tem bastante fotógrafo aqui no nosso chat. Me fala um pouco que área vocês costumam fotografar. Aproveitem para trocar as redes sociais e fazer de vocês também. E aí, gente, eu quero passar uma informação muito importante que é o número de telefone. Não criem grupo WhatsApp, porque isso não é permitido aqui no nosso chat, porque são dados sensíveis. Isso é para a segurança de vocês também, porque o nosso chat fica salvo aqui no nosso site. Então, optem por compartilhar as redes sociais, como Instagram, LinkedIn e afins, mas números de telefone e grupo de WhatsApp não pode, combinado? Falando um pouquinho então sobre o nosso evento, quero também me apresentar para vocês. Eu sou a Lena Rodrigues, team leader aqui da equipe de eventos online da EBAC. Sou estilista de formação, mas trabalho com marketing há mais de 12 anos. Tem aqui um pouquinho das minhas formações e as minhas redes sociais. Fiquem à vontade para me adicionar no Instagram ou no LinkedIn, porque eu sempre estou compartilhando alguns conteúdos sobre marketing, branding, estratégia e posicionamento de marca, que é aí um dos meus assuntos preferidos e a minha principal expertise profissional. Para me adicionar no Instagram, LinkedIn, acompanhar um pouquinho aí no meu dia a dia de trabalhar com marketing e estratégia. Apresentando o EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que hoje conta com mais de 145 mil alunos e mais de 150 cursos diferentes. Gente, eu acho essa informação tão relevante porque ela mostra a seriedade e a senioridade da EBAC no mercado. Afinal, são mais de 145 mil alunos que levam a EBAC em seus currículos e mais de 150 cursos em áreas como arte, educação, design, tecnologia e muito mais. Aqui tem algumas empresas que são nossas parceiras e emprestam as suas marcas para que os nossos alunos, durante de aprendizagem, possam aí projetos e sair do Foneba que você coloca a mão na massa e durante todo o seu processo de estudo você vai realizar projetos para sair do curso com certificado o seu portfólio. Nosso curso Estrela da Noite é o curso de fotografia, que é um curso que ele tem uma formação
5 meses, e você sai desse curso com projetos para enriquecer o seu portfólio profissional. Lembrando que estamos com uma condição especial essa semana, que é R$ 99 de entrada. Com apenas R$ 99 de entrada, você já pode iniciar o curso de fotografia. E aí, tira print dessa tela, porque essa tela é o nosso promo code, que é o nosso promo code com descontos em cursos, todos os cursos da EBA, menos o nosso curso de fotografia. Tô vendo aqui no chat que vocês estão falando que tá travando. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Deixa eu ver. Tá travando muito. Sério? Para mim aqui a transmissão tá normal. Deixa eu ver aqui qual o meu time que tá cuidando, como que tá a transmissão, se tá travando muito, porque aqui para mim tudo normal. Quero confirmar aqui, gente. Já vou confirmar se tá travando muito, o que que a gente pode fazer. Lembrando, então, enquanto isso, que esse cupom de desconto pode ser aplicado em qualquer curso da EBAC, menos o curso de fotografia, o curso que já está com um desconto exclusivo para os participantes do nosso webinar. Eu estou vendo aqui, parece que não está travando, mas eu tô dando uma olhada aqui porque a transmissão aqui para mim tá ok. Tô pedindo para o nosso time de TI dar uma olhada como que tá isso de estar travando, gente. Só mais um momento, por favor. Deixa eu só dar uma olhada. Então, o que tá travando para vocês é o áudio ou o vídeo, gente? Me falem aqui o que que tá travando para vocês. Agora parou? Agora tá melhor? Então tá. Então tá. Então vamos seguir. Se vocês me falarem aí o que que tá travando muito para você, me falem aqui porque para mim tá tudo ok. Parece que enquanto eu resolvo aqui, eu vou ver se a transmissão. Ah, melhorou? Ótimo. Bom, então eu vou dar sequência. Se para vocês melhoraram, então eu vou dar sequência aqui no nosso evento, mas o nosso time de TI já está acompanhando aqui para ver então se é a nossa internet aqui que está travando. Perfeito. Então, vou chamar o nosso convidado, o William. Você está aqui? Vamos então começar a apresentação do William, que além de ser o nosso convidado do nosso curso de fotografia, e trouxe hoje para a gente esse conteúdo maravilhoso para vocês. William, você está por aí? Oi, Alana, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todos que estão conectados com a gente. Boa noite, William. A gente teve aí algumas questõezinhas técnicas na abertura do nosso evento, mas já está tudo bem por aqui. Quero então pedir para você começar a sua apresentação, William. Se você quiser, pode compartilhar aqui com o pessoal, fique à vontade. E daqui a pouco a gente volta, lembrando que a gente tem o nosso momento de perguntas e respostas. Então, quem tiver perguntas, vai enviando para a gente, que a gente vai deixar todas preparadas aqui para o William responder. William, ótima apresentação. Até daqui a pouco. Obrigado, Alana. Já compartilhei a tela da apresentação com vocês. Qualquer dúvida, eu não tenho acesso ao chat, então chamem a Alana que ela salva vocês aí, tá bom? Combinado, Combinado. Alana? Bom, meu nome é William Silveira, eu sou fotógrafo desde 98 e eu sou professor do curso de fotografia da EBAC. E hoje nós vamos falar sobre fotografia de palco. Eu já falei sobre fotografia de palco aqui, talvez até
alguém esteja reassistindo, mas é uma outra apresentação completamente diferente. Por quê? Essa apresentação ela está mais focada em técnica, muito mais dicas de como eu chego em algumas fotografias do que a estética, do que a linguagem. Tem um pouquinho também, tá? Mas a informação hoje, ou o curso hoje, a palestra de hoje, ela é um pouco mais sobre dicas de fotografia. Para começar, a fotografia de palco, na verdade, quando a gente fala de fotografia de palco, eu preciso transformar a minha câmera e todos os ajustes da minha câmera em ferramentas criativas para a história que eu vou contar. Então, quando eu vejo uma apresentação, quando eu vou fotografar uma apresentação, existe uma história que está sendo contada e eu preciso tentar alinhar a minha história que eu estou fotografando ali, a forma como eu a vejo, com a história que está sendo contada. E para isso a gente utiliza alguns recursos técnicos. É claro que muitos dos recursos são básicos para show, para teatro, para dança, para palco. E outros eu utilizo para direcionar, outros recursos técnicos, eu utilizo para direcionar a linguagem que eu estou usando mais para lá ou mais para cá, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Uma das coisas mais assustadoras que existem quando você vai fotografar palco, teatro ou dança, ou qualquer outro tipo de apresentação, é que geralmente existe pouquíssima iluminação, quase nada. Então, você chega na sala de espetáculo, você tem um teatro escuro com todas as luzes apagadas, você não enxerga absolutamente nada. E de repente vem uma luzinha muito fraca, muito fraca, subindo lentamente. E você tem que fotografar aquilo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou trabalhando com uma lente de 200 milímetros, exposição de 1,40 segundos, né? Para quem não fez o curso ou nunca estudou fotografia, isso pode soar estranho ou grego, né? Mas no curso de fotografia da EBAC você aprende tudo isso, tá? Tudo isso que eu vou falar aqui você vai aprender lá e eu vou explicar um pouco também aqui ao longo dessa apresentação. Com F4 e ISO 10.000, né? Para muita gente isso não faz sentido. Para quem já fotografa sabe que isso é o extremo do extremo. Eu estou no extremo da velocidade, trabalhando com uma velocidade extremamente baixa, com uma lente muito longa, com ISO extremamente alto e com pouquíssima luz. Mas eu preciso registrar essa cena. Então eu preciso registrar a cena de abertura do espetáculo. Em outros momentos você até tem mais luz. Só que esse mais luz, né? Quando você olha essa cena, você fala, nossa, é uma cena escura. Não, não é uma cena escura. Eu tenho um fundo escuro para um objeto extremamente bem iluminado. Então as regulagens já mudam completamente. Eu consigo baixar o ISO, aumentar a velocidade, o F um pouquinho mais fechado, ou seja, não é tão escuro quanto parece. No começo, quando você dá de cara com o palco escuro, é assustador, mas depois você percebe que tem luz. E se tem luz, dá para fotografar. Enquanto se tiver uma luz pequenininha no palco, acesa, tudo escuro, e eu tiver luz só aqui da pessoa, do ator no teatro, só no rosto dele, eu tenho condições de fotografar, porque eu tenho luz. E a minha regulagem não é para o escuro, é para onde tem luz, tá? Então, qual é o fluxo de trabalho? Né, eu fiquei pensando como eu posso levar dicas para quem vai fotografar teatro ou dança de uma forma mais clara. E eu montei essa apresentação
justamente mostrando qual é o meu fluxo de trabalho, quais decisões eu tomo, né? Qual o encadeamento de trabalho eu tenho para montar tecnicamente a minha cena. Depois eu vou buscar estética, tá? Então a primeira coisa que eu faço é ajustar o meu ISO. Eu tenho algumas faixas, tenho 3 faixas de ISO nas câmeras: baixo, ISO médio e ISO alto. Vamos imaginar o seguinte, que a câmera fotográfica, a minha, a sua, a de filme analógica ou a digital, ela foi feita para fotografar durante o dia, com condições normais de luz. E quando a fotografia digital traz o conceito de ISO para dentro dela, os filmes fotográficos foram pensados com ISO baixo, médio e alto. E o que que é luz? Né, para fotografar em uma situação de luz normal, né, nós utilizávamos um ISO médio, por exemplo, tá? Um ISO 400, um ISO 200, que lá era médio. E a condição de luz necessária ou ideal para se fotografar com uma digital ou com um filme, nesse ISO médio, é uma condição de luz do dia. O que que é luz do dia? Luz do dia é meio-dia, 2 horas, lá fora, céu azul, sem nuvens no céu. Isso é uma condição de luz normal. Então, as câmeras, os filmes foram preparados para fotografar em condições de luz normal. Quando eu vou para o teatro, quando eu vou para uma dança, quando eu vou para um espetáculo, eu saí dessa condição de luz normal. Eu vou para uma condição de baixa luminosidade. Então, a primeira regulagem que eu faço na minha câmera é ajustar o ISO. Esse ISO, eu preciso aumentar ele. Então, eu vou trabalhar com ISOs bem mais altos do que os ISOs que eu trabalharia na rua durante o dia ou em locais fechados, né? Eu vou para ISOs 10.000, 8.000, 25.000. É claro que cada ISO vai trazer para vocês mais ou menos ruído, mais ou menos defeito de imagem. A gente fala defeito, mas na verdade é uma característica. Quanto mais baixo o ISO, mais limpa é a imagem. Quanto mais alto é o ISO, mais ruidosa é a imagem, tá? Só que quando eu vou para o teatro, não dá para fotografar com ISO 100, não dá para fotografar com ISO 400. Eu não uso flash, em momento algum eu uso flash. Isso não é eu, William, é todo e qualquer fotógrafo de espetáculo. Não dá para ligar o flash dentro de um teatro, dentro de um show, dentro de um espetáculo de dança, uma apresentação de dança. Então eu sou obrigado a começar pelo ISO. Então esse é o meu primeiro passo, aumentar o ISO para depois buscar outras ferramentas. Então vamos lá, passo 1. Vou fotografar, o ambiente é escuro, eu começo com ISO 8.000, de 8 a 10.000, aproximadamente. Ah, William, eu já usei ISO 8.000 na minha câmera e é uma porcaria, fica muito ruim. É verdade. Em algumas câmeras, quanto mais alto o ISO, pior é a qualidade. A regra, basicamente, é a seguinte: câmeras mais profissionais, câmeras mais recentes, com a tecnologia mais recentes, elas conseguem chegar em ISOs mais altos com uma boa definição de ruído. Essa imagem, por exemplo, levemente borrada, se você olhar no detalhe, aparece pouco ruído. ISO 8000. Na minha câmera, pode ser que na sua câmera o ISO 8000 seja muito ruim, esteja aparecendo totalmente, né? Se você olhar para o rosto dessa bailarina de flamenco, você vai ver que tem ruído, é um pontilhado. Então aqui eu estou com ISO 40.000 ou 25.000 talvez, é muito alto. Ou seja, 40, 25.000 na minha câmera dá ruído. 8.000 na minha não dá, na sua pode dar. Mas a primeira questão é ajustar realmente o ISO. Depois que eu ajustei o ISO, eu tenho uma regra para fotografar espetáculo, porque a luz muda muito.
então eu vou ajustar o modo de exposição. As câmeras têm vários modos de exposição. Ela tem o P de programa, o AV ou o A, né? Na Nikon, AV na Sony, na Canon, S na Nikon, TV na Sony, na Canon e o manual, tá? É aqui que eu regulo e tudo isso, gente, eu explico várias e várias vezes no curso. Não sei se tem alguém aqui que já fez o curso ou está fazendo o curso de fotografia comigo na EBAC. Pode falar, não, realmente, o William já me explicou isso lá no curso. Já vi isso no curso, ficou claro, ou não vi isso no curso, não está claro. Ou quero fazer o curso e aprender a usar esses caras. Então, programa, a câmera regula tudo para você. Eu trabalho com um semiautomático. O programa é um automático. Manual, eu regulo tudo, tá? Tudo o quê? Abertura, velocidade e ISO que é fixo geralmente. Mas a luz muda muito, então eu não tenho tempo para fazer essas transições. Então eu uso um semi-automático. Eu coloco uma prioridade de abertura na minha câmera, ou seja, eu escolhi o ISO, eu escolhi a abertura. Ora eu uso uma abertura, ora eu uso outra, e naturalmente a câmera vai buscar a velocidade para dar a exposição perfeita com aquela cena. Tudo bem? Terceira dica, eu vou ajustar o EV para fotometria de modo matricial. E o William está complicando a história. Gente, fotografia não é tão simples assim. Tem uma série de nomes técnicos, tem uma série de questões que você precisa realmente mergulhar, fazer um curso, entender exatamente. Toda câmera, ela é preparada para fotografar na luz do dia, como eu falei para vocês. Luz do dia lá fora, eu tenho uma luminosidade e um índice de reflexão que é padrão, que é muito parecido. Posso estar na cidade, posso estar no campo. Foi convencionado que o zero do fotômetro é o cinza médio, é nem tão claro, nem tão escuro. Eu aprofundo essa explicação no curso. Então imagina o seguinte, isso aqui, ó, é luz do dia. Vocês estão vendo o mouse passar bem no meio aqui, ó, 0 EV, é luz do dia. É o que a câmera sabe que é cinza médio, que é tonalidade média, ou seja, tem claro, tem escuro, tem sombra, tem alta luz, é uma média. Só que quando eu fotografo, vou voltar aqui no teatro, o meu fotômetro, a minha câmera, ele está vendo tudo muito escuro, extremamente escuro. Então eu tenho que falar para a minha câmera, câmera, o que está aí na minha frente é extremamente escuro. Então eu preciso que o seu zero, o seu normal, seja deslocado daqui para cá, para -1 ou para -2. Então eu faço essa alteração. Quem tem câmera digital já percebeu que existe um botãozinho, geralmente perto ali do disparador ou na tela touch, atrás ali onde você faz as regulagens, tem um botãozinho de mais e menos. Para fotografar no dia a dia, esse botãozinho de mais e menos, que é a compensação, tem que estar em zero. Então você vai para a cidade, vai sair de férias, está com a família, é zero. Se eu vou para um ambiente de pouquíssima luz, pode ser que eu precise usar -2, pode ser que eu precise regular para -1. Então, eu estou pegando o que a câmera sabe como padrão, a câmera é um programa, gente. Estou pegando o que a câmera sabe como padrão e eu estou baixando a sensibilidade. Estou dizendo, olha, eu sei que você fotografa aqui, ó, zero. Mas a cena não é zero, a cena é escura. Ou, se eu não estiver fotografando um teatro, estiver fotografando na neve, por exemplo, a cena não é zero, a cena é +2. Eu preciso fazer essa regulagem. Geralmente, no teatro, eu fotografo com -1. Então eu coloco, vamos de novo, ajustei o meu ISO, eu olho para o teatro e falo, vai ser escuro. Então eu vou trabalhar com ISO 8, 10 mil.
coloco meu modo de exposição em A ou AV. O A é a prioridade de abertura, aperture, e S é speed, ou TV time value, na Canon. Então, o A de abertura, né, eu escolho a abertura e a câmera escolhe a velocidade. Geralmente, eu trabalho em -1. Eu já começo fotografando em -1. Por quê? Porque a tonalidade geral é mais escura, não é tão clara. Às vezes, eu tenho tanta luz no palco que eu preciso ir para zero ou para +1 no botão de EV, tá? No botão de compensação. Então, todas as cenas que eu faço aqui, eu faço em -1, eventualmente -2. Porque o palco aqui atrás é -2, mas onde eu tenho luz, está -1. Então, quando a minha câmera faz a medição em modo matricial, existem vários modos também de fotometria, eu explico lá no curso, a câmera vê o quê? Ela vai informar o quê para o software da câmera, né? A cena. Tem área escura, tem área de alta luz, tem área de baixa luz, mas no geral é uma cena escura. Então eu vou no botão de compensação e eu trabalho com -1, porque eu preciso informar que está escuro. Porque se eu não informar, o que que acontece? Eu olho a cena, fotometro em -1 ou -2, eu recebo isso. Se eu não fotometrar em zero, se eu não fotometrar em -1 ou -2, ou seja, alinhando o que é a cena para o que o meu fotômetro, minha câmera tem que ver, a minha câmera me traz isso. Porque ela vê tudo escuro e ela não quer saber, ela não sabe se é escuro ou não. Ela simplesmente vai confrontar a luz que ela tem ali no palco com o padrão dela. O padrão dela é zero. Então, a câmera vai fazer o quê? Zero da câmera tem que ser igual a zero do ambiente. Então, ele vai clarear o que é escuro e vai estourar, geralmente, onde eu tenho luz. E uma vez que eu estourei, né? Quem já cometeu esse erro sabe, é muito difícil eu recuperar essas áreas de alta luz que eu já perdi no Lightroom, ou no Photoshop, ou em qualquer outro software de revelação, Capture One, sei lá, existem tantos outros. Então, tudo isso, né, é uma interpretação da luz que eu tenho que ter. Eu sou obrigado a pensar dessa forma, a fazer essas alterações para ter um bom resultado, né? Então, nem toda cena vai pedir de teatro, vai pedir -2. Às vezes a cena é -1. Às vezes a cena é +1, +2, não tem problema. O importante é que você precisa interpretar a luz de acordo com a câmera também sabe interpretar. E a câmera, ela é 0 e 1, é escuro ou claro, né? E ela foi ajustada para médio. Se eu pego uma câmera ajustada para médio, zero, e fotografo escuro, o escuro fica claro. Se eu pego uma câmera ajustada para zero e fotografo que é claro, o claro vai ficar levemente escurecido, acinzentado. E você percebe isso e muitas vezes eu perco informação que depois eu vou levar para pro Lightroom e perdendo essa informação, eu não consigo mais salvar no Lightroom. Então aqui, por exemplo, essa cena para mim é zero. Por quê? Eu tenho mais tons médios do que tons escuros. Fotografo em zero. E toda vez que eu fotografo mais perto da tonalidade correta, mais fácil fica revelar e mais fácil fica, mais seguro fica revelar, principalmente no Adobe Lightroom, que é o que eu ensino, é o que todo mercado aqui no Brasil usa e é o que eu ensino também. Temos um módulo só de Lightroom, de ingestão, revelação, exportação, saída de arquivos, tá? Então essa cena para mim, zero, tá? Então, só para retomar o que eu falei aqui até agora, quando eu olho para as minhas regulagens, né, o que eu estou buscando na minha decisão criativa na hora de fotografar? Eu estou com os bloquinhos em cima aqui do texto, espera aí. Então, quando eu vou fotografar, primeira coisa que eu faço, escolho o ISO. É teatro, gente, é dança, é escuro.
Eu começo com ISO 8 a 10 mil. Às vezes eu fotografo em ISO 20 mil, 25 mil, 40 mil, depende, tá? William, minha câmera não tem 40 mil de ISO. Não, algumas não têm, outras têm. Vai depender de fabricante, de modelo, tá? Então, eu começo com ISO 8 a 10 mil. Coloquei esse ISO, eu vou ajustar a abertura. Eu começo entre 2.8 até 4, às vezes 5.6 de f-stop. Nossa, eu não sei o que é isso. No curso está explicado ali. E vou para o A ou AV, que é o semiautomático, e o S, a velocidade, vem naturalmente. Pode ser um 125 ou mais. Abaixo de 125 é arriscado. Acima é mais garantido, tá? E trabalhando sempre com a compensação de EV menos 2 ou menos um. Esse processo, essa é a forma com que eu trabalho, né? Vocês podem ver cursos ou vídeos por aí que o fotógrafo vai falar: não, não se trabalha em A ou AV. Eu trabalho. Muitos fotojornalistas que eu conheço trabalham ou em S ou TV, e outros são mais puristas. Ah, eu só trabalho em M de manual. Tá, você regulou tudo, tá lá fotografando, a luz muda completamente, aí você tem que regular, né? Fazer o balanço de novo em manual, para daí buscar a cena que pode ter acontecido, já aí você perde a foto. Então, A ou AV, o risco de perder foto é bem menor, porque ele vai acompanhar as transições de luz. Então, todas as fotos que vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é menos um, isso aqui é menos dois. A segunda foto, a terceira foto da vocalista de vermelho está em zero. A quarta foto no teatro ali, acho que são os parlapatões, está em zero. Essa de baixo aqui que está no curso, né? Os dois bailarinos, essa foto é do curso, está em zero também. Ou seja, tudo que eu faço vai transitar para teatro, vai transitar aqui, ó, menos dois, menos um ou zero, tá? E para cada cena eu escolho uma interpretação de luz e imprimo isso na técnica. Bom, depois que eu faço isso, começam as decisões do que eu vou congelar, do que eu vou borrar, se eu vou deixar mais claro ou mais escuro, o que que eu vou fazer, tá? Então, tem também uma mística de que, por exemplo, dança, você tem que congelar todas as cenas. Às vezes não, às vezes eu posso borrar um pouquinho a cena. Então, se eu estou trabalhando em F4, estou com F4 com 125, estou congelando tudo, eu vou para F5.6 e 60 de velocidade, que vai borrar levemente. Eu posso borrar só uma parte, um pé, uma mão, ou eu posso borrar a cena inteira, né? Sobre o borrado, tem gente que olha a foto e fala: Ih, essa foto está errada. Gente, o que que é errado na fotografia? Errado é tudo aquilo que um fotógrafo faz e não consegue reproduzir, não consegue fazer no dia seguinte. Se eu fizer essa foto, se eu olhar para essa imagem e falar, tem bastante movimento nessa sequência, vou fechar um pouco o diafragma para deixar o tempo de exposição mais longo, porque eu quero borrar aquela cena. E eu faço uma série de fotos levemente borradas ou completamente borradas. Eu tenho a intenção de fazer isso. Onde está o erro? Não há erro nisso. Agora, se eu faço essa foto, uau, que foto linda, que foto bacana, mas como é que você fez isso? Cara, não tenho ideia. Não faço a mínima ideia. Foi um acidente fotográfico, foi um erro. Ficou lindo? Ficou lindo. Mas se um cliente falar, cara, faz de novo para mim amanhã, você não vai conseguir fazer. Então, entender os conceitos técnicos trazem liberdade criativa para as tuas decisões na hora de fotografar. E eu estou falando disso no palco, mas isso é para qualquer assunto, tá, gente? Então, às vezes, eu preciso congelar a cena. Às vezes eu vejo o movimento e falo, não, esse movimento eu vou congelar. E as decisões são muito rápidas. Eu estou congelando aqui,
De repente eu fiz 5, 6, 10, 40 fotos congeladas. Eu falo, tá bacana esse movimento, eu vou borrar algumas. Então, rapidamente, eu fecho o meu diafragma, é minha prioridade de abertura, né? Eu abro para aumentar a velocidade, ou para que eu falei que eu vou borrar, né? Então eu fecho o meu diafragma, o tempo de exposição aumenta e aí eu começo a borrar a cena. Ah, mas quanto borra? Que velocidade borra? Não sei, depende da sua distância, depende de onde você está, da quantidade de luz. Isso aí eu não vou nem dizer que é feeling, isso é treino, tá? Quem fotografa tem que treinar todo dia, não tem jeito. Assim como as bailarinas treinam, ensaiam todos os dias para um espetáculo, você também tem que treinar sua fotografia todos os dias para esse mesmo espetáculo, não tem jeito. Então, hora eu borro, hora eu congelo, depende daquilo que eu quero, a minha intenção, tá? A minha intenção. E para ter essa intenção, eu preciso entender a coreografia, a iluminação, a emoção que existe ali no palco. Então, percebam, eu uso todas as dicas técnicas que eu dei para vocês para uma leitura estética na hora de fotografar. Então, não é simplesmente uma dica técnica resolve. Não. Uma dica técnica resolve para aquilo que eu quero fazer. O que é que eu quero fazer, né? Por exemplo, essa foto é do espetáculo Dança para a Lua da Cia Jovem de Dança de Jundiaí. Fiz em 2024. O espetáculo se chama Dança para a Lua. Num determinado ponto do espetáculo, eles saltam todos juntos com esses tecidos, com esse figurino, parece que eles estão flutuando. Espera aí, dança para a lua, eles estão flutuando. Opa, vou para -2, vou congelar todo mundo como se eles estivessem flutuando. Na câmera, na foto original, aparece um pouquinho do palco abaixo dos pés deles. Só que aí entra a minha leitura, que eu levo também para a revelação no Lightroom. Vou fechar, vou escurecer esse palco totalmente, porque eu realmente quero eles flutuando na dança para a lua. Percebe que é uma interpretação. Eu interpreto a luz, eu interpreto a cena, eu interpreto o espetáculo e tento traduzir isso com ferramentas técnicas que me levam a caminhos estéticos. Tudo bem? Deve estar fervilhando de pergunta aí no chat, né? Depois a Lana me passa algumas. Uma das coisas que eu também faço, né, que eu não coloquei como uma dica, porque não é nem dica, é uma regra, né? Quando eu vou fotografar, quando eu vou fotografar espetáculo, eu tenho que imaginar que existe ali um cara que se chama diretor de iluminação, iluminador, cada um chama de um jeito, mas tem um diretor de iluminação ali. Alguém que pegou o espetáculo, junto com o diretor do espetáculo, traduziu aquele espetáculo em luz, som, claro, movimento, mas o que me interessa aqui é a luz. Então, se o cara coloca azul, eu não posso corrigir esse azul da cena. E, de novo, a câmera fotográfica, ela é 0 e 1. Ela é extremamente fechada, focada. Então, se você regular a sua câmera, fazer com que ela corrija todo tipo de luz que ela enxergue na frente dela, ela vai corrigir também a luz azul, a luz rosa, a luz vermelha do espetáculo. Então, eu tenho que desligar uma ferramentinha muito útil que a câmera tem, que é a ferramenta White Balance, WB ou equilíbrio de brancos, né? O pessoal também chama de balanço de brancos, por conta do balance, mas é o equilíbrio de brancos. Então, o que acontece? Geralmente, quando você fotografa no dia a dia, você trabalha com AWB, ou seja, White Balance automático, né? Balanço de branco, equilíbrio de brancos automático. Então, se tem uma luminosidade, uma luz amarela na sua frente, a câmera corrige, buscando neutralidade, o ponto branco.
Se tem uma luz azulada, ela corrige, tá? No AWB. Já vem como padrão de fábrica isso, tá? Só que no espetáculo, eu não quero corrigir a luz, tá? Eu não quero ver essa luz e fazer com que a câmera capte esta luz. Às vezes acontece. Para que isso aqui não aconteça, para que eu consiga registrar exatamente a luz que o diretor de iluminação pensou naquele momento, eu preciso entrar no botãozinho WB da minha câmera e aí eu vou navegar até o K e nesse K eu vou ajustar para 5 a 6 mil Kelvin. William, estou aqui agora com a câmera na mão, não tem K. As câmeras menos profissionais, as mais de entradas, mais básicas, mais baratas no sentido de custo mesmo, as câmeras de entrada, elas muitas vezes não têm essa regulagem por Kelvin, o K. Então, eu tenho que buscar o desenho do Sol. Se você apertar WB, você vai perceber que vai abrir um monte de ferramentinha. Vai ter uma luzinha de filamento, uma luzinha de bulbo, uma luzinha, uma barrinha fluorescente, uma luzinha de luz de flash, um F ou um raiozinho, e vai ter um sol. O que que é esse sol? Nesse sol, você está dizendo para sua câmera que você está fotografando, você está enganando ela. Você está dizendo, câmera, coloquei no solzinho, estou fotografando num ambiente iluminado pela luz do sol. Luz do sol, luz do dia é aquela luz normal que eu falei lá no começo. A luz normal para fotografia. Luz do dia, meio-dia, céu azul, tudo sem nuvem. Essa condição de luz, eu tenho a luz branca chegando aqui na superfície da Terra. Então, eu não tenho uma tendência de amarelo, uma tendência de azuis, um esverdeado ou um rosado. Com isso, a câmera praticamente desliga sua regulagem, o seu balanço de branco, a sua correção de tonalidade. Quando desliga, o que é azul vai ficar azul, não vai ficar esse púrpura, essa cor estranha que está aqui na tela. O que é amarelo fica amarelo, o que é vermelho fica vermelho. Vou fazer uma pergunta, vocês respondem aí no chat. Quem já fotografa? Pode ser com celular mesmo. O celular, as câmeras normais, básicas, a câmera que você compra, mesmo a câmera profissional que você comprou, abriu, botou, né, botou bateria e fez uma foto. O padrão delas é AWB, automático. Aí você vê um pôr do sol lindo. Você fotografa o pôr do sol. Quando você olha na tela, ele está meio desbotado. Por quê? O AWB tirou aquela coloração, porque ele busca o branco. Então você coloca no solzinho ou em 5.500 Kelvin, 5 a 6.000 Kelvin, na regulagem WB, para fotografar cor real. Tudo bem? William, mas fotografando em RAW, eu corrijo depois no Lightroom. Eu mostro isso no curso. Você corrige. Só que eu sou da escola que vai fotografar tudo, tentar fotografar tudo corretamente, para depois levar lá para o Lightroom e ter mais margem de manobra. Se eu fotografo na câmera isso, para deixar azul no Lightroom, que azul que era? Não lembro. Não consigo lembrar. Talvez eu nunca mais chegue nesse azul aqui da esquerda se eu tiver uma foto começada desse jeito aqui. Então, tentem corrigir tudo antes de fotografar. Combinado? E aí, quais são os melhores equipamentos para se fotografar espetáculo, tá? Uh, o equipamento depende muito da forma como você trabalha. Eu trabalho com câmeras full frame, ou seja, com câmeras de sensor um pouco maior, sensor do tamanho do filme fotográfico, são câmeras profissionais.
Posso trabalhar com full frame, posso trabalhar com APS-C, já trabalhei com mirrorless também, né? Ou seja, qualquer câmera que me permita trocar lente vai fotografar um espetáculo. Algumas com um pouco mais de limitação, outra com um pouco menos de limitação. Dá para fotografar um espetáculo com celular? Dá. Vai chegar no mesmo nível de qualidade? Não, mas dá. Tudo que você faz com uma câmera, você faz com um celular, de forma limitada, mas você faz. Então, eu nunca digo que é proibido fotografar com celular, mas você vai ter que estar mais perto. Ambientes com baixíssima iluminação, talvez você tenha mais dificuldade. As limitações mudam, tá? Lentes. O que que eu uso de lente na hora de fotografar? Basicamente, eu trabalho com duas lentes. 70-200 mm, 2.8, uma lente profissional. 24-70 mm, 2.8, uma lente profissional. Ou seja, uma lente zoom. Eu fotografo desde o palco inteiro até um grupo pequeno. Com a 24-70, aí eu tiro, coloco outra lente, fotografo desde uma única bailarina ou um único ator de uma apresentação de teatro até um grupo um pouquinho maior ali com a 70 mm. E eu gosto de trabalhar com lentes 1.4, 2.8. 1.4 nem tanto, é difícil trabalhar com essas lentes, é muito específico para outras coisas, retrato, moda, mas espetáculo eu trabalho basicamente com 2.8 e f4. Dá e sobra. Cartões de memória rápidos, né? Os cartões profissionais. Então, evitem aqueles cartões, o micro SD que você coloca no celular. Tem um micro SD que vem com adaptador para SD. Ele é lento. Às vezes você não consegue fotografar porque ele está gravando imagem ainda. Então tentem trabalhar sempre com cartões, se for SD, cartão SD real, né? SanDisk, ou tem uma outra marca, Lexar, sim, algumas marcas. Sempre tenha baterias extras. Se for um show de rock, protetor auditivo, né? Carnaval, show de rock, é bom sempre um protetor auditivo. E sempre alguma coisa para limpar a lente, uma bombinha de ar, um paninho, é útil. Por quê? Porque como tem muita luz, às vezes você tem luz contra a câmera. E aí você tem um flash, se é muito suja a lente, começa a aparecer um monte de sujeira na sua foto. Fica ruim, tá? Sobre o mercado de fotografia de palco, falar um pouquinho também, tá? Bom, dá para fotografar palco no Brasil inteiro. Toda cidade brasileira tem uma escola de dança, uma escola de teatro, uma apresentação de escola de final de ano, teatrinho de escola. Cidades maiores têm companhias de dança, companhias de teatro, shows. Ou seja, é um mercado grande, tem no Brasil inteiro, tá? Quem contrata o fotógrafo? Escolas de dança contratam, produtoras de show contratam, produtores de teatro contratam, patrocinadores contratam fotógrafos, escolas contratam, né? Quando a gente fala de shows de final de ano, apresentação de escola, etc. Então, é um mercado razoavelmente amplo, tá? Quem também contrata atores para fazer book de ator, bailarinos e bailarinas para fazer também material de divulgação pessoal, também contratam. E você, eu acho que a forma de começar é essa, buscando escolas, buscando profissionais dessas áreas para começar a fazer portfólio, começar a trabalhar com fotografia de palco. E a precificação, isso é muito variável. Eu estou falando para o Brasil inteiro. A Lana falou, deu o número de pessoas conectadas, deu uma travadinha, eu não entendi quantas pessoas estavam conectadas, mas são muitas pessoas do Brasil inteiro. Então, às vezes, você cobra, numa cidade do interior do Brasil, você cobra um X e numa capital você cobra Y. Então, a precificação vai depender bastante do local onde você está, da qualidade do seu material, do que você garante na entrega, né? Então, preço é mais difícil dizer para vocês. O que eu digo é que
vocês devem se valorizar, porque não é fácil fotografar espetáculo, é bastante complexo, são muitas fotos. 2 horas de espetáculo geralmente me rendem 3 a 4 dias trabalhando na pós-produção. Então, leva bastante tempo. Uma forma também de trabalhar, que eu comentei, é fazendo ensaios, né, com corpos de dança, cias de teatro. Você vai fazer basicamente retratos de divulgação. Então, aqui na primeira linha em cima, eu tenho um, um grupo de teatro. Na linha de baixo, um grupo de bailarinos de uma companhia de dança. Ou seja, a gente define uma linguagem e faz as fotos de divulgação para eles, né? Essas podem ser retratos ou podem ser também momentos de dança, né? Então você vai pedir para a pessoa, né, dançar para você. Você bota a música ali no estúdio e ela ou ele ou eles vão dançar ali na sua frente para capturar as imagens que vão ser utilizadas como divulgação depois. Bom, pessoal, eu sou fotógrafo desde 98. São Eu fiquei fazendo as contas, olha, faz tempo, já passei dos 1.000 eventos, das 1.000 horas de voo há algum tempo, tá? Quem quiser ver mais fotos de dança, teatro, palco no site, nesse QR Code ou no site aqui, você tem ali em portfólio, você tem dança e palco, ou palco e dança, ou só dança, enfim, não lembro, mas tem ali no portfólio. No Instagram também tem alguma coisa. E espero que essas dicas tenham sido úteis para quem já fotografa, para quem está pensando em fotografar, ou para quem quer fazer um curso de fotografia e começar a aprender. Alana, e aí? Como é que tá o chat? Oiê, William, que incrível! Nossa, que conteúdo riquíssimo! O nosso chat está super movimentado, só para você saber, a gente já teve mais de 1.400 pessoas passando por Uou, aqui, então teve bacana. bastante gente. Temos algumas perguntas. Achei ótima a dica que você deu, porque a gente hoje em dia é tão acostumado com essas ferramentas de edição e deixar propósito, e eu achei essa dica que você deu de pensar em fazer a foto mais fiel possível antes da edição, do que deixar para contar com a memória ali no momento da edição. Eu acho que é algo muito valioso, né? Porque a gente já está tão acostumado a tipo, ah, depois eu posso editar, que às vezes se fizer o mais fiel possível antes de editar é um caminho melhor, né, William? Às vezes eu tenho clientes que às vezes falam, eu vou, né, fora da dança, mas por exemplo, eu tenho um amassadinho na camisa. Ah, você tira no Photoshop depois, né? Às vezes a preguiça de você desamassar ali em 1 minuto vai me levar a horas de trabalho de Photoshop depois. Não, eu Exato, não quero, eu gosto de fotografar, não gosto de exato, ficar no Photoshop. Então exato, resolva exato. sempre na câmera. Perfeito. A gente tem bastante perguntas aqui. Eu tenho alguns recadinhos para passar para o pessoal, então eu sugiro que você tome uma água e se prepare, que eu vou voltar com as perguntas que o pessoal tá criativo aqui nas perguntas que eles estão fazendo, hein? Tá bom, eu tô aqui do lado, só vou fechar minha câmera e meu microfone, mas eu tô aqui do lado, a hora que você chamar, estarei aqui. Maravilha! Pessoal, ainda não acabou. O nosso evento fica gravado e disponível no site da EBAC, na aba de eventos. Vocês podem assistir esse evento sempre que vocês desejarem. Quero já também aqui agradecer a paciência de vocês na abertura. A gente estava com um probleminha de internet que foi solucionado e agora a gente já está aqui, então quase preparados para entrar na segunda parte do nosso evento, que é a parte de perguntas e respostas. Enquanto o William estava ali fazendo a apresentação, estava separando aqui as perguntas de vocês. Vou tentar fazer o máximo de perguntas possível, porque a gente tem uma questão de horário, mas fiquem tranquilos que a gente vai ter o nosso momento de perguntas e respostas. Dei uma olhada ali no meu Instagram também, vi que chegou bastante gente no meu Instagram, é AlanaTMR. Que bom que vocês
Conseguiram ouvir, mesmo com a internet travando, mas agora eu acredito que esteja tudo bem. E eu quero apresentar para vocês, então, a nossa estrela da noite ao lado do William, que é o nosso curso de fotografia, que está com desconto exclusivo para os participantes do nosso webinar. O que que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender sobre linguagem fotográfica, equipamentos de luz, retratos e fotojornalismo. Vai aprender também sobre fotos para moda e gastronomia, fotos para e-commerce, imagens de evento e arquitetura e sai com um portfólio profissional para sua divulgação. Sai desse portfólio 11 projetos autorais com estratégias de divulgação, negociação e a apresentação do seu trabalho. Aqui, gente, quem que é o professor do nosso curso de fotografia? O William, que é o nosso convidado de hoje. Então, se vocês tiveram essa pequena amostra da profundidade de conhecimento e experiência do William, imagina como que não é o nosso curso completo. Ao lado do William tem esses outros professores também que são profissionais atuantes e experientes do mercado de fotografia. O nosso curso hoje ele está com 50% de desconto para os participantes do nosso webinar, saindo por R$ 2.125. Que se a gente for parcelar, dá aí R$ 177 por mês, que equivale a R$ 5,90 por dia. Aqui eu quero ressaltar uma coisa: algumas pessoas pode ser que não trabalhem, por exemplo, com cartão de crédito. Não é problema, a gente tem a opção de parcelamento no boleto também. Então, com apenas R$ 177,08 por mês, você pode adquirir o nosso curso de fotografia e ter toda essa expertise e esse portfólio profissional ao final do curso. Lembrando que essa semana a gente está com uma promoção exclusiva, que é essa promoção de entrada de apenas R$ 99. Com apenas R$ 99 de entrada, você já pode adquirir o curso de fotografia e iniciar os seus estudos. Ah, Lana, mas eu já trabalho na área, já estou acostumada com isso. Gente, conhecimento nunca é demais. Isso pode ser uma oportunidade de você aperfeiçoar o seu conhecimento e, quem sabe, adquirir novas expertises para poder atuar aí em outros mercados dentro da área da fotografia, porque o nosso curso ele tem uma cobertura de áreas de atuação que é bem amplo. Quero chamar aqui então o William de volta para o nosso momento de perguntas e respostas. Vou pegar aqui todas as perguntas que eu separei, que são muitas, e a gente vai aqui ter esse momento com o William. William, a gente recebeu bastante Vamos. perguntas. Algumas eu acabei unindo em uma só para a gente conseguir aí, né, atender o máximo de pessoas, mas vamos Tá lá. bom. Tem a Vamos lá. pergunta aqui da Júlia da Cruz. William, é possível fazer boas correções de iluminação nessas fotos com baixa luminosidade ou é sempre melhor confiar mais nas configurações certas da câmera? Dá para fazer boas correções desde que você fotografe no tom correto. Você está vendo menos um, fotografe menos um. Né? Aquilo que eu mostrei. Se você fotografou errado na hora de fotografar, o seu lastro de correção é menor na hora de corrigir. Sim, Né? Um arquivo digital hoje, fotografado em uma cena comum, ele tem uma elasticidade de correção muito grande. Então, eu consigo corrigir mais dois, mais três, mais quatro pontos, menos um, menos quatro pontos de luz. Às vezes, até mais, às vezes. Eu consigo clarear o que é escuro, escurecer o que é claro, sem mexer no personagem. É muito amplo. Só que quando a gente fala em uma situação extrema, como é a baixíssima luz ali do teatro, ah, qualquer erro pequeno me deixa sem margem de manobra na correção. Dá perfeito. para corrigir muita coisa, tá? Tem muita coisa também que eu erro bastante. Às vezes eu erro tanto que a única forma, a única salvação é transformar em preto e branco. E fica lindo. Isso eu falo no curso algumas vezes. Gente, tá muito ruim isso, mas vamos tentar salvar? O preto e branco às vezes funciona, fica meio artístico e tal. Então, existem formas de você corrigir isso,
tá bom? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Maísa Henrique. Dica de como podemos se movimentar enquanto tira as fotos de show e espetáculo. Não sei se há dicas desse tipo, mas seria legal entender um pouco sobre isso. Tá. Eu depende do espetáculo, né? Uhum. Se é um show de rock, você pode pular, dançar junto, você pode correr, que ninguém vai te notar. Ninguém vai te notar. É claro que você tem que saber onde tem câmera, câmera de vídeo, onde tem câmera fotográfica. Às vezes você está fotografando com mais profissionais. E é muito Sim. chato você ficar cruzando a frente de outros profissionais. Então, é um olho, sabe, um olho dois para frente e um na nuca, vendo tudo que está acontecendo ao seu redor, tá? Por exemplo, é muito difícil se mover fotografando apresentações de música clássica. Gente, eu pisava no chão, o chão rangia no teatro. E eu ouvia, e se eu estava ouvindo, o maestro também estava ouvindo. Então, eu escolhi um ponto, faço a série naquele ponto. Nas pausas, eu mudo o ângulo. Ou em momentos de muito som, muito acontecimento, eu mudo o ângulo. Mas toda vez que eu mudo esse ângulo, eu mudo a minha posição, eu tento ser invisível, sabendo que a função fundamental do fotógrafo é atrapalhar. A gente atrapalha pra caramba. Só que tem que tentar atrapalhar menos. Então, saber a hora de se mover, saber como se mover e não ficar parado na frente. Eu fui fotografar um espetáculo outro dia que eu era fotógrafo oficial e a instituição levou mais uma fotógrafa. Gente, ela queria aparecer mais com os atores. Eu não conseguia fotografar. Toda foto que eu fazia, ela estava com a cabeça na minha frente. Aí eu, como fotógrafo oficial do evento, eu saí da área do palco e subi para uma frisa. E peguei a 200 milímetros e fiz tudo lá de cima. Aí ninguém me atrapalhou, né? Porque eu pedi uma, pedi duas, pedi três vezes. Não vou pedir para retirar a pessoa. Então, você tem que, né, ter um pouco de bom senso. Espero ter respondido. Isso me lembra o momento ali que o fotógrafo quer pegar o clique perfeito e os convidados o perdem, né? Igual, por exemplo, num casamento, ali na troca de aliança, só o fotógrafo vai ver e vai saber como é aquele momento, às vezes, porque ele tá tão em cima da cena enquanto tá acontecendo que mais outras pessoas que estão ali no entorno acaba perdendo, né? Então, ter essa consciência de espaço, assim que você disse, é realmente muito interessante. E você já até respondeu outra pergunta, porque tinha uma pergunta falando realmente dessa dificuldade de conseguir fotografar eventos que são conceitos mais clássicos, porque tem toda essa particularidade ali do ambiente, né, William? Sim, sim. Aqui tem uma pergunta que é da Kate Jones, que ela fala o seguinte: eu quero perguntar qual das câmeras Nikon ou Canon entrega a melhor imagem em ambientes escuros, escuros. As câmeras mais modernas. As câmeras mais modernas, elas entregam. Hoje, as câmeras mirrorless, né, a R, R5, R6, acho que é R6 da Canon, já começa a ter uma boa qualidade. Eu trabalho com a Nikon D5, D6, tem excelente qualidade, mas, por exemplo, Z50, que é uma câmera bem mais barata, entrega, que é uma mirrorless, entrega boa qualidade também. Ou seja, a minha câmera, ela tem 8 anos mais ou menos de lançamento. Então, ela era topo de linha quando foi lançada. Hoje, uma câmera intermediária, mirrorless, já tem mais qualidade do que a minha. Então, a gente estava falando de uma câmera de 40 mil reais. Hoje, uma câmera de 6 mil reais entrega a mesma qualidade, né? E aí você vai para as mais baratas, né? As mais de entrada, de 3 mil, 3.500 reais entregam.
Ela vai fotografar? Vai fotografar, só que vem mais ruído, vem mais ruído. Então, o que eu sempre falo nessa situação, a melhor câmera é a que você tem na mão. Começa com ela. Começa com ela e aprenda a trabalhar nas limitações dela. Quando você aprende a trabalhar nas limitações da sua câmera, você entende a sua câmera, até onde ela vai, você consegue um bom resultado. E a partir de um, dois, três trabalhos, você começa, né, a separar um certo dinheiro para investir num equipamento um pouco melhor. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é de um momento que você estava falando de algo mais técnico, que a Laís perguntou o seguinte: não seria melhor priorizar a velocidade, se não podemos ter muitas fotos tremidas? Isso depende muito de como você se acostuma a fotografar. Tem gente que só prioriza a velocidade. Eu gosto de priorizar a abertura por uma questão muito clara. E principalmente ela que perguntou, e algumas pessoas que já têm uma noção, vai entender melhor isso. Eu tenho 8 f-stops, eu tenho 8 Fs para 30 velocidades. Então é mais fácil eu escolher um f-stop que vai chegar numa das 30 do que, sei lá, vou fotografar em 2000 agora. Eu coloco em 2000, a câmera está pedindo 1.4, minha lente só tem 2.8. Ah, não consigo, aí volto. Me atrasa a decisão ali de fotografar. Então eu sei que eu pego um de 7 para escolher um de 20. Deu para entender? Para mim é mais fácil. É a regra? Não, absolutamente. É claro que eu estou fotografando, coloquei em F4 e tá 1,30, não dá para fazer F4. Vou abrir para 2,8. Ah, tá 1,60. Vai borrar um pouquinho. Ok, tudo bem. Mas se eu escolhesse 1,60, eu teria o mesmo f-stop. Então, para mim tanto faz, mas eu prefiro partir sempre do f-stop. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que a Thaís fez, que é o seguinte: por que no caso da câmera ter até 6.400 de ISO, como ficaria a configuração? É possível fotografar o espetáculo ainda assim? É possível fotografar, tá? Mas você vai ter mais limitações. Então, se você tem 6.400 na câmera, só tem isso, vai para 6.400. Ah, a sua lente só abre a f4. Você vai ter mais dificuldade em fotografar as cenas mais escuras. Aí você Uhum, vai ter que dar o seu jeitinho ali de tentar fotografar as partes mais claras do espetáculo ou fotografar e tentar corrigir depois. As câmeras mais limitadas vão trazer muito, mas muito mais desafios do que as câmeras com ISOs maiores. Eu já fotografei com 6.400 sem problema algum. Você coloca 6.400 na câmera, abre a câmera em F4 e congela o seu braço e tenta fotografar o que tem pouco movimento, porque pode borrar. Então, tudo depende da quantidade de luz que você tem no ambiente. Se for uma cena muito escura, quanto mais escuro, mais difícil vai ser fotografar. uhum. Então, dá para fotografar? Dá, mas só na hora que eu vou conseguir saber se dá ou não. Eu não sei quanta iluminação tem no ambiente, tá? Tá. Mas como eu falei, tendo luz no rosto, tem luz. Então dá para fazer. Perfeito. Vou fazer mais duas perguntas aqui para a gente finalizar. Tem uma pergunta Tá do bom. Anderson que é: se a gente colocar a medição ao invés de matricial para ponderado no meio, não poderia ser automaticamente corrigido sem precisar compensar para um ou ficar menos um ou ficar quase zero? Já trabalhei dessa forma. Eu acho que hoje em dia a medição matricial é a que melhor entrega resultado, bom resultado. Por quê? Porque ela faz mais análises. Então ela consegue analisar fundo, imagina que ela ligou todos os sensores do viewfinder que você está olhando ali.
todos os sensores estão ligados. Então, são inúmeros pontos de medição. Mesmo se eu fosse trabalhar com ponderada central, por exemplo, eu reduzo a incidência da medição da periferia do meu quadro e concentro mais ali na área central. Só que mesmo assim, eu estaria trabalhando com -1, -2, porque ele é zero igual, né? Então, eu já fiz esse teste e os melhores resultados que eu obtive foram realmente com medição matricial, porque ele lê o sensor inteiro e faz todo o cálculo para você. Acho mais fácil. Agora, de novo, esse fluxo de trabalho que eu apresentei é o meu fluxo de trabalho. Tem gente que vai querer trabalhar com S ao invés de A. Tem gente que vai querer trabalhar com medição pontual ao invés de matricial. Então, baseado na minha experiência, eu criei o meu método e a minha forma de trabalhar. Posso medir em ponderada? Posso. Para mim, me dá mais erro, mas pode ser que outra pessoa se adapte melhor a ele. Tudo depende de como você trabalha, da câmera que você tem e o resultado que você espera obter. Mas errado não é. Perfeito. Tem bastante gente aqui no nosso chat que já é profissional atuante no mercado e tem bastante pessoas também que são iniciantes e que querem começar a fotografar shows, peças de teatros e coisas nesse sentido. Eu acho que a pergunta da Maria Eduarda da Cunha, ela acaba sintetizando a algumas dessas perguntas que é: Ok. como que você começou, nesse universo da fotografia e o que que você deixa aí de dica para alguém que ainda não tem nenhum portfólio mas quer algum dia se tornar fotógrafo dessas áreas mais artísticas, como show, peças de teatros e afins? Tá. Eu costumo dizer, eu não tenho ninguém da família fotógrafo nem nada, mas eu me lembro muito criança, muito criança mesmo, no ônibus, dentro do ônibus com a minha mãe, indo para o centro da cidade, e eu buscava a janela do ônibus, eu buscava enquadramentos, eu via a cidade por aquela janela, era o meu frame, era a minha. Então eu costumo dizer que eu já fotografo desde muito pequenininho, mas eu fui na câmera fotográfica profissional mesmo na mão aos meus 18 anos. Então, fotografia, ela é para mim, é uma paixão, é um trabalho e sempre trabalhei ali dentro daquilo. Mesmo que eu faça outra coisa, como já fiz outras coisas na Sony, na Nikon, era marketing e tal. Quem for lá no meu site e ler a minha biografia vai ver que eu fiz um monte de coisas além da fotografia, mas sempre dentro do mercado de fotografia. Eu sempre estive dentro do mercado de fotografia, né? Como é que eu comecei? Eu comecei fazendo um bom curso de fotografia, tá? E eu sou suspeito, a Lana também é suspeita, mas, gente, o curso de fotografia da EBAC que eu montei, a EBAC me deu uma estrutura. Cara, quando eu cheguei, eu não acreditei. Tinha uma equipe de 20 pessoas, produção, editores. O curso ficou muito legal. Foi o melhor curso que eu já montei. Só que eu sou suspeito, entrem lá, né? E se tiver alguém aqui que já fez ou está fazendo o curso, dá uma dica aí no chat, tá? Faça um bom curso de fotografia. Estude. Você gosta de teatro? Vá ao teatro, né? Mesmo que você vá fotografar, outra coisa. Ah, eu quero ser fotógrafo. Consuma arte, livros de arte, sites de arte, teatro, até televisão. Se você assistir uma novela, você prestar atenção como eles são iluminados, né? A luz vem de trás, a luz vem de frente, tem luz lateral. Filme, cinema, dança, música clássica, livro, leitura. Consuma arte, porque consumindo arte você vai ter background, você vai ter uma formação mais consistente e aprenda a fotografar de fato. Se você quer ser profissional, vale a pena fazer um curso e não só um, mas você vai passar o resto da vida estudando, fazendo outros cursos, como médico, como advogado, como psicólogo, como veterinário. Você não para de estudar, né?
E comprar uma câmera não faz de ninguém fotógrafo, é impossível, né? Não, não existe isso. Comprar uma caneta não me habilita a escrever um livro, gente. Então, estudem, estudem e consumam muita arte, porque fotografia tem aí um background de muita técnica, mas só técnica não emociona ninguém. Tem que ter estética, tem que ter arte. E é isso que a fotografia é. Maravilhoso. E tem uma pergunta que foi feita aqui, né? Falando, o curso é para quem é iniciante ou para quem já é da área? O curso você consegue, se você é iniciante, você consegue aprender todo o passo a passo até você ter ali os conhecimentos para começar a atuar como fotógrafo, e também para quem já atua com fotografia, adquirir aí outras expertises, né? Então eu acho que é um curso que ele consegue atender tanto profissionais que já trabalham, como aqueles que não têm nenhum conhecimento e quer aprender sobre fotografia, né, William? O curso ele foi pensado da seguinte forma: se eu tiver um celular e quiser aprender, vai aprender. Com o celular, muitas vezes eu vou estar falando de coisas que não são acessíveis no celular, Uhum. mas alguma coisa nova você vai ter ali. Tá? Tem trabalhos, e eu mostro isso no curso, que foram feitos com celular. E não é trabalhinho, é capa da Time, revista Time americana. Tem um conjunto de 15, 16 capas que foram fotografadas por um celular, por uma brasileira. Ou seja, dá para usar o celular? Dá para usar o celular. A vantagem de fazer um curso de fotografia completo para usar um celular, qual é? É que você entende conceitos, você entende linguagem, você entende até onde estão as limitações do celular. E geralmente, quem começa com um celular vai não migrando, mas vai adicionando equipamentos. Eu fotografo com celular também, só que eu fotografo com uma câmera de médio porte, com uma câmera de grande porte também, né? E o curso, ele, além de ser voltado para profissionais, para pessoas que querem se tornar profissionais, o curso também entrega muito para quem já fotografa, mas que tem deficiências na carreira. Eu dou aula desde 98, gente. Eu comecei a fotografar em 98, comecei a dar aula em 98. E o que eu mais vejo é profissional que olha para mim e fala: Cara, você falou um negócio que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, me abriu um. Vou fazer. Por quê? Porque são formas diferentes de abordar um mesmo assunto. Não sou o melhor professor, não, não sou, mas tenho certeza que hoje aqui eu dei muitos insights para profissionais que já atuam, mesmo com dança. Por quê? Porque ninguém sabe tudo, nem eu. Às vezes eu ouço uma palestra, cara, nunca pensei nisso, né? Então, é o que eu falei no comecinho, nessa pergunta ou na outra, estude sempre. Você vai estar sempre em contato, sempre aprendendo. E aí, mais alguma pergunta? Perfeito. Olha, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu acho que você acabou respondendo, né? Algumas perguntas indiretas, muitas pessoas perguntando por que que prioriza a abertura e essa questão. E aí, o Kleber está pedindo só para você falar um pouquinho sobre a importância de ter aí um bom tripé, porque algumas pessoas falaram que sentiram a falta disso no material ali dos materiais que você colocou, né? Então, se você quiser falar um pouco sobre essa questão do tripé, eu vi que foi algo que apareceu aqui também nas nossas mensagens. Eu nunca usei tripé fotografando show, fotografando teatro, fotografando espetáculo, por uma questão muito simples. Eu não tenho onde colocar o tripé, gente, né? Uhum. Às vezes eu fotografo com uma companhia de dança aqui no interior de São Paulo, em Campinas, e ela me cede uma cadeira. E eu fico fixo nessa cadeira. Uhum. Fixo mesmo. Eu tenho duas câmeras, três câmeras, eu vou trocando a câmera e a lente.
né? Uhum. Ou troco, se eu tiver com uma câmera só, tiro uma longa, coloco uma curta e vou fazendo as fotos. Mas fixo, né? Por quê? Porque não dá para andar, não dá para se Exato, locomover. Então, exato. às vezes, colocar um tripé. Outro dia eu fui num teatro, o cara do lado, o cara do vídeo, colocou o tripé. O bombeiro veio e falou: Rapaz, aqui é passagem de segurança, pode pôr tripé aqui Hum, não. Por quê? Porque se pegar fogo, não pode ter tripé. é. Mas, enfim, de qualquer forma, né, se você quiser usar um tripé, pode usar o tripé. Pode usar o monopé também. O monopé ajuda bastante, porque você apoia no chão. Eu acho que no teatro é muito mais fácil usar um monopé do que o tripé. Eu Uhum. sempre fotografo na mão, sempre trabalho com velocidades, né? Se eu estou com a 70, 200, 125 para cima, não treme, mas assim, né, fechado. Sempre busco velocidades maiores, 400, 500, para não ter problema nenhum, né? Por isso que eu subo bastante o ISO, por isso que minhas câmeras, né, eu busco câmeras que permitem que eu suba o ISO. Mas se for para usar um tripé robusto, um Tá. tripé que você coloca a câmera, você manuseia a sua câmera, ele não fica Aham. dançando, né? Mas qual é o melhor tripé? Se quiser, eu dou uma marca, um modelo, não tem problema. Mas o tripé, ele tem que suportar 2 a 3 vezes o peso da sua câmera. Então, se minha câmera pesa 2,5 kg, o meu tripé vai ser robusto o suficiente para suportar quase 8, 9 quilos de peso em cima. Porque se eu pegar um tripé de 2 quilos com uma câmera de 2 quilos, prefiro fazer na mão, tá? Por isso que eu não coloquei tripé aqui, porque eu não uso tripé, nunca consegui usar um tripé num espetáculo. É pela mobilidade. E eu acho também, né, William, que tem um fator aqui para a gente encerrar que é muito importante que você trouxe, que é da experiência, né, pessoal. Isso quando a gente, né, faz um curso, ou quando a gente tem esses conhecimentos, são conhecimentos ali que têm a intenção de apresentação, mas é só o profissional ali no dia a dia dele, na prática, e entendendo qual é o cenário, qual é o público que ele quer atender, o que que É. ele quer fazer que ele vai conseguir determinar o que para ele faz sentido ou não, né? Então, aqui, como você falou, você trouxe as coisas da maneira que você faz, mas aí cada um vai aplicar na sua vida e na sua realidade e entender o que, que de fato faz sentido, né? Exatamente. E assim, você vai ter situações, por exemplo, em shows, concertos, que você às vezes não tem mobilidade. Vai fotografar um show grande, você tem o chiqueirinho. O chiqueirinho é uma área reservada aos fotógrafos. São Uhum. 20 fotógrafos onde caberiam 5, né? Então Sim, não dá para abrir um tripé, cara. Você vai fotografar assim. Se você tirar o pé do chão, você não bota mais o pé no mesmo lugar. Já fotografei sim. em teatros no verão, sem ar-condicionado, né? De transpirar tanto que a câmera escorregava na mão. Então, assim, são detalhes que cada profissional, em cada lugar de atuação, ele vai desenvolver. Então, não existe uma forma certa de fotografar, né? É, o que existe é o que eu quero fazer e como eu vou chegar nesse resultado. Pode ser com tripé, sem tripé, em A, em S, com Perfeito. celular, com a câmera, com ISO 10.000, 50.000 ou com ISO 6.400. Dá seus pulos e consiga o resultado. Basicamente Perfeito. é isso, né? Sim. Para fazer um portfólio, né? Acho que alguém perguntou, eu não respondi. Para fazer portfólio, começa com quem está começando. Vai em escola de teatro, conversa com o pessoal, né, conhece alguém que faz teatro, conhece alguém que faz dança, vai lá, vai fotografar, se ofereça para fotografar, começa a sentir como é que funciona tudo isso, né? A melhor forma de começar é, de fato, começando, não importa Tá. como.
Perfeito, William. Olha, muito obrigada. Muitas pessoas aqui no nosso chat elogiando o conteúdo, falando que incrível, que a aula foi maravilhosa. Muitas pessoas aqui agradecendo. Eu acho que é legal a gente observar aqui também essa movimentação, porque isso acaba dando informações para eventos futuros que a gente pode fazer também, né? Com aqui, com o pessoal, de coisas que as pessoas podem querer ver em próximos eventos, né? Tem muita gente falando também sobre os direitos autorais e coisas nesse sentido, que pode ser possível a gente, de repente, pensar um evento futuro com outras temáticas. Quero agradecer aqui a sua apresentação. Sei que você já deu bastante recados, mas se você tiver algum recado final antes de eu passar as dicas finais para o pessoal, fica à vontade. Eu lembrei do negócio aqui agora que eu tenho uma pessoa que fez o curso de fotografia da IBAC, começou a fotografar espetáculo e eu estou contratando essa pessoa como segundo fotógrafo para um evento. Olha só. Olha, que Então, assim, legal. a pessoa ela fez o curso, foi para essa área de espetáculo. Então, dá para fotografar espetáculo com o curso? Dá. Dá para fotografar publicidade? Dá. Ou seja, eu ensino fotografia. E aí, dentro da fotografia, você vai para a direção que você quiser. Gente, eu quero agradecer. Muito obrigado a IBAC pela oportunidade do curso e pela oportunidade desse evento aqui online. O curso fica gravado, divulguem. Alana, depois me manda o link, por favor, que eu quero ver também Claro. como o pessoal interagiu. E, e é isso. Fotografem sempre. Obrigado. E aqui eu vou me despedir realmente. Obrigado pela noite, Obrigado, Alana. William. Uma boa noite. Até o próximo evento, que seja em breve, assim a gente espera, viu? Combinado. Até mais. Tchau, Até tchau, pessoal. mais. Valeu. Pessoal, que aulão, hein? Que aula incrível! Várias dicas, várias informações preciosas. Até eu, que não é tanto a minha área, aliás, não é nada a minha área, fotografia. Eu sou estilista de formação e trabalho com marketing hoje, mas eu tenho muita ligação com estética e afins, e realmente até eu consegui aprender e tirar insights valiosos para a minha área de atuação, e espero que vocês também. Quero ressaltar que a gente está com o curso de fotografia com desconto exclusivo e especial para os participantes do nosso evento. Então, esse curso ele está com 50% de desconto. Você sai desse curso com um portfólio formado e durante todo o seu processo de aprendizagem, você tem um acompanhamento dos nossos tutores, que são profissionais atuantes do mercado e que estão aqui para te apoiar e responder às suas dúvidas em até 24 horas úteis. Além disso, tem mais um bônus que é o curso Plano de Carreira, que é um curso que tem o intuito de te ajudar a se posicionar no mercado profissional de forma mais assertiva, com otimização do seu currículo, do seu LinkedIn, como apresentar o seu portfólio. Vi muitas pessoas perguntando aqui: como que eu apresento o portfólio? Como que eu faço precificação, negociação? Tudo isso você vai aprender dentro do nosso curso. Lembrando também que o acesso do nosso curso é vitalício. Uma vez que você comprou, ele é para sempre seu e você pode acessar para relembrar o conteúdo que você quiser. E a nossa plataforma é uma plataforma exclusiva, intuitiva, feita para que o seu momento de aprendizado seja um momento gostoso e que você realmente consiga aí dedicar e ter boas horas e bons momentos de estudo. Nosso desconto, então, com 50%, preço exclusivo para os participantes do nosso webinar, curso de fotografia, que você sai com 11 projetos no seu portfólio por R$ 2.125, que daria R$ 177,08 por mês, parcelado em 12 vezes. Quer parcelar no boleto? Quer parcelar em mais do que 12 vezes? Clica no botão para falar com os nossos consultores que já estão a postos e à disposição para passar todas as informações sobre forma de pagamento, conteúdo do curso e tudo mais que vocês quiserem saber. Então, e lembrando também que a gente está com R$ 99,00 de entrada, uma entrada e uma condição exclusiva e que está
disponível por tempo limitado, então aproveitem que com somente R$ 99 de entrada vocês já podem começar então o curso de fotografia. Tira print Promover 2026-713 é o nosso cupom de desconto que oferece R$ 350 de desconto em qualquer curso da EBAC, menos o curso de fotografia que já está com 50% de desconto exclusivo para os participantes e participantes do nosso evento. Lembrando aqui então, 50% de desconto, última chance de adquirir esse desconto exclusivo e sair do curso com 11 materiais e 11 projetos integrando seu portfólio profissional. Que maravilha, gente. Lembrando aqui então os nossos benefícios da noite. A gente teve um desconto especial de 50%, R$ 99 de entrada, curso bônus, plano de carreira gratuito e a realização dos seus sonhos com a marca da EBAC no seu currículo. Quero dar uma olhada aqui como está o nosso chat, se tem mais alguma pergunta que eu posso responder. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão aqui elogiando o nosso conteúdo, que estão elogiando o William, estão falando da apresentação. Gente, muito obrigada por isso. Eu coloquei, deixei fixado aqui no nosso chat uma pesquisa para vocês participarem e colocarem para a gente qual a nota que vocês dão para esse evento. O que que vocês querem ver em outros eventos aqui na EBAC? Participem da nossa pesquisa, dê a nota e a opinião de vocês. Vamos fazer essa nossa programação juntos. O nosso intuito é sempre trazer assuntos que sejam relevantes e que de fato possa aí promover um upgrade na carreira e no conhecimento de vocês. Vitor, hoje não tem certificado porque é um webinar. Geralmente os eventos que oferecem certificado são os nossos workshops de 2 dias. Acompanhe a nossa programação para que você possa então participar de um workshop e ter aí o seu certificado. Atos, os nossos cursos são totalmente online, tá? A gente não tem curso presencial, os nossos cursos são online pela nossa plataforma que é exclusiva e que foi criada para que vocês tenham um momento de aprendizagem maravilhoso. Tô vendo aqui então, já estamos bem. Chegou então o nosso momento de dar aquele boa noite, descansar, descanso merecido depois desse conteúdo tão incrível. Quero deixar aqui o meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês e a gente se vê em breve, assim espero, em mais um evento exclusivo e gratuito da EBAC aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.